Manos, o Fernando Diniz põe todo o caso da CBF, da Seleção Brasileira, sobre a contratação do Ancelotti, a vinda do Ancelotti naquele tempo e sobre como ele foi expulso, numa entrevista que deu pro Globo Esporte hoje. Sinceramente, eu tô espantado, nem eu esperava isso do grande Fernando Diniz. E agora eu quero saber a tua opinião nos comentários sobre uma coisa. A Seleção Brasileira parece que ainda nem fez o contato com o Jorge Jesus. Dorival já foi oficializado no Corinthians. O que a CBF tá à espera, pessoal? Tá esperando o Ancelotti? Tá esperando alguma coisa? Porque até o Fernando Diniz falou sobre isso. Se liguem só nisso e me ajudem a chegar aos 45 mil inscritos. Bora! Eu acho que a seleção ela foi prejudicada nisso, porque o Fluminense já estava no Fluminense e eu ficava o tempo todo no Fluminense. Enquanto eu estava no Fluminense, eu não pensava na seleção. Eu conseguia separar bem. Quando eu ia para a seleção, eu não pensava também no Fluminense, tão pouco. Mas era muito pouco para a seleção. Então eu não conseguia acompanhar os jogos, eu não conseguia falar com os jogadores, eu não conseguia ir lá na Europa para conversar, que é uma coisa que eu tenho de muito forte no meu trabalho, de estreitar as relações. E a seleção estava num momento também de transição, é um momento de transição de geração de jogador, e era um momento de transição de gestão também na seleção. Começou muito bem, e o trabalho assim, de campo foi muito bom, o trabalho de campo foi de treino, fala do resultado de campo dos jogos, né? E você acompanhou lá, a gente trabalhou muito, as ideias estavam sendo assimiladas, e o futebol também você não consegue, tem coisa que foge à mão, por exemplo, o jogo da Argentina, um jogo que foi um jogo que a gente jogou melhor que a Argentina teve só uma finalização e ganhou o jogo de 1-0. E marca, então, e a derrota, e acumula mais uma derrota. Então, a gente jogou lá o jogo contra a Colômbia, que foi a última perna, os 2 últimos jogos. A gente começou o jogo muito bem, fizemos um gol, podia ter feito o segundo até o terceiro, aí o Vinícius Júnior, que estava sendo o melhor jogador do nosso time, machuca e tem que fazer a troca. Aí a Colômbia cresce, tinha aquela comoção por conta da libertação do pai do Luiz Dias, e aí o jogo mudou e a gente não conseguiu sustentar, o time começou assim, a ficar muito espaçado e a gente tomou a virada de 2-1. Aí teve o jogo da Venezuela, aqui lá em Cuiabá, o normal daquele jogo era ser uns 3-0 para o Brasil. A gente fez um gol, depois perdeu um monte de contra-ataque, teve bola na trave e tomamos um gol no final do jogo. Eles também não condizeram, eles não foram muito de encontro daquilo também que a equipe produziu. Mas assim, isso não é desculpa. A seleção você tem que ganhar. Não adianta você, eu estou só contextualizando, mas se você não ganha na seleção, não tem jeito. Não tem muita explicação. O trabalho, assim, eu acho que se a gente tivesse tido mais tempo, no sentido de tempo na seleção, mas eu falo mais um tempo de qualidade para viver só para a seleção, no meu caso, teria feito muita diferença. O Edinaldo, o presidente Edinaldo, tinha conversado comigo, com o Mário, deixado muito claro que eu não ia me tirar do Fluminense, e que eu seguiria meio que conciliando os dois trabalhos até o final do meu contrato com a seleção, né? Então, em princípio, o que foi combinado era que eu continuaria nos 2 cargos. Agora, com o que aconteceu no Fluminense, valia provavelmente uma conversa. Não que isso fosse acontecer, porque isso não deu nem tempo disso acontecer, mas era uma possibilidade. Ou não, assim, não, vamos continuar, e depois ela ter a parada para a Copa América, eu continuaria acumulando os 2 trabalhos e teria lá o tempo, 1 mês, 40 dias, para poder treinar o time para a Copa América e depois ver o que ia acontecer. Ela tinha uma conversa do Ancelotti vir e eu saí, né? Então, como o Ancelotti, segundo essa foi a conversa, não ia ver mais, o que o presidente me falou, me disse, o Ancelotti não vem, a gente precisa efetivar um treinador. E eu falei para o Mário que não ia te tirar do Fluminense, então você vai sair por aquilo que a gente combinou, que eu ia tirar do Fluminense, então agora vou mudar e pegar um treinador e efetivar um treinador. Tem nem oportunidade de você falar, não, mas por que você não me efetiva então? Não, eu falei para ele, isso eu falei para ele por telefone, mas ele tomou a decisão que ele achou melhor para a seleção. Isso eu falei com o presidente. E eu falei assim, mas você gostou do trabalho, você vê condição da gente continuar? Mas ele preferiu fazer a interrupção e colocar um outro nome. Eu acho que isso foi um erro. Eu acho que eu tinha que ter, a minha concepção, ele tinha que ter conversado comigo pessoalmente e ter aberto e falado e a gente resolver de uma outra maneira. Eu acho que isso tinha que ter sido tratado de uma outra forma, não do jeito que foi. Você foi demitido por telefone? Foi. O Edinaldo procurou primeiro o Mário e depois ele me procurou. Por telefone. A maneira, o desligamento não foi o melhor.
com certeza não foi o melhor. Eu acho que tinha que ter uma conversa e o direito de mudar é total do presidente, só a responsabilidade dele. Fernando Diniz foi despedido pelo telefone. Tem essa situação do treinador da seleção brasileira, né? Quem vai ser o treinador da seleção brasileira? Eu tô aqui na Europa já há uns 12 dias, eu acho. Estava em Madrid, agora estou em Barcelona. Estou encontrando muita gente forte aí no meio do futebol, né? Jogador, ex-jogador, empresário, tudo. E eu estava numa conversa, né, ontem, que falou-se muito sobre Jorge Jesus. Possibilidade de Jorge Jesus na seleção brasileira, porque estava se falando muito do mercado árabe, né? E o que foi falado por uma pessoa que é muito forte aqui no futebol europeu, tá? Muito forte aqui no futebol europeu, é que até hoje não houve contato do presidente da CBF, de qualquer pessoa da CBF com o Jorge Jesus. E que por isso já não havia um grande otimismo por parte do Jorge Jesus e até de pessoas próximas do Jorge Jesus que ele seja o técnico da seleção brasileira. Porque, e aí eu perguntei, certeza isso? Certeza. Não houve um contato da CBF direto com o Jorge Jesus. Principalmente se falando do presidente da CBF com o Jorge Jesus. Então saem muitas notícias, né? Saem muitas coisas aí. Já tá tendo ali um estreitamento. Mentira, tá? Mentira. Porque essa fonte é muito segura. É muito segura. E não é que alguém me falou que tal. Eu estava na mesa com a fonte. E que é muito forte na Europa. Na Europa. E que o Jorge Jesus não foi procurado e que não tinha nem mais tanta esperança de que ele seja o técnico da seleção brasileira. Ou seja, que ele deve permanecer no Al Hilal. Aí me leva a crer que a CBF está esperando mesmo o Ancelotti. Por quê? O Ancelotti já foi eliminado da Champions. A grande tendência é que o Barcelona seja, né, o campeão espanhol. O Barcelona agora venceu ontem, abriu 7 pontos no Real Madrid, forçando o Real Madrid a vencer o Getafe hoje, fora de casa. E o Real venceu. Então, com a constância, né, com a boa sequência desse Barcelona, vai ser difícil o Real tirar o título espanhol do Barcelona. E o Barcelona ainda joga em casa contra o Real. O confronto direto que falta entre os dois vai ser em Barcelona, que não teve contato, que até por parte dele já está havendo ali uma certa desconfiança de que não vai ser ele o nome, né, da seleção brasileira. É uma informação exclusiva, inclusive.